E a Gabi traz uma questão também que é o tempo da internet. E a internet tem uma dinâmica também que é, quando você publica um posicionamento, uma opinião, é quase como se você eternizasse aquilo, né, Rita? E as pessoas acreditam que se você postou aquilo há 5, 6 anos, você não pode mudar de ideia. Aquilo ali significa que é a sua posição. É uma dinâmica também diferente, né? Sim, é exatamente como você disse, as coisas elas ficam na internet. Então as pessoas elas acabam mudando as suas opiniões e elas acabam sendo cobradas por aquilo. Principalmente porque as pessoas que acabam tendo muitos seguidores, elas ficam nessa obrigatoriedade de sempre dar uma opinião e muitas vezes elas não vão atrás dos dados, né? Que eu acho que é muito diferente isso, a gente falar de opinião e da forma como a gente pensa, analisa, né, os dados em si e aquilo que está relacionado, né, às coisas factuais. Então, de fato, a gente precisa ter uma grande responsabilidade, um cuidado pelo conhecimento e aquilo que a gente está falando, principalmente quando a gente tem muitos seguidores, né? É porque mudar de opinião, eu mudo de opinião todos os dias. Ontem eu tinha uma opinião em relação a alguma coisa, hoje já é diferente, então é normal acontecer isso. É normal e mais do que isso, eu diria que é desejável. E aí o Karnal fala então dessa história de que as pessoas esperam que você encampe a posição delas, muitas vezes uma cartilha fixa, e que isso tem a ver com o radicalismo das redes sociais. E se a gente pensar, quando a honestidade intelectual, que pressupõe mudança de posicionamento a partir de novos dados, por exemplo, acaba sendo vinculada com uma fidelidade intelectual, a gente vai se aproximando do pensamento dogmático, de um pensamento que é quase religioso. Então, nós temos essa cartilha é inquestionável e você não pode sair desse espaço. O que eu quero é que você incorpore e defenda todas essas visões como num bloco. E isso é o inverso do pensamento crítico, né? Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto, por exemplo, de quando eu mudo de opinião. Às vezes porque eu refleti mais e às vezes porque eu emiti uma opinião com os dados da ocasião. Em dezembro de 2019, eu estava em um programa falando na televisão sobre o início da epidemia na China. E eu diminuí os riscos. Eu falei, tivemos epidemia de ebola ou ébola, tivemos epidemia de gripe suína, gripe aviária e houve mais escândalo do que os dados disseram que eu estava completamente errado, aquela opinião minha era infundada e eu felizmente mudei porque os dados mudaram. Não mudar quando os dados mudam, isso é insanidade. Exato. Então, emitir uma opinião baseada nos dados é uma maneira de eu estar atualizado, mas eles têm que mudar à medida que os dados mudam. Você dá opinião com a informação que você tem naquele momento, né? E na pandemia, em 2020, a gente viu as informações mudarem o tempo inteiro, né? Eu que sou jornalista, acompanhei desde o começo da pandemia em março aqui no Brasil, a gente tinha aquelas informações naquele momento. Em junho já era completamente diferente, a gente imaginou que duraria, sei lá, as pessoas falavam em 2, 3 meses. Até 2021 a gente está falando sobre isso, então as opiniões mudam, o mundo muda e é importante que isso aconteça. Vamos começar do começo porque eu adorei que os três já chegaram afiados, querendo falar, mas tem sempre entrevista aqui no Tonight, tem sempre a sua participação também na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, acompanhando a gente em todas as redes sociais. Por quê? Vamos começar então entendendo a diferença entre argumento e opinião. Quem responde essa pergunta pra gente é o advogado, professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Fundação Getúlio Vargas, Thiago Amparo. Olha só. Quando a gente tem uma opinião, ela pode ser uma visão sobre a realidade, uma interpretação a partir da realidade, mas que ela não necessariamente é construída de uma forma que seja encadeada logicamente, que tenha ali algumas premissas e conclusões, que ela possa, na verdade, ser um argumento que possa ser refinado e lapidado. Então, o argumento ele pressupõe que todas as partes envolvidas na discussão, elas têm uma visão compartilhada da realidade. Isso é muito importante, ou seja, que as pessoas entendam que elas podem discordar sobre determinados temas, mas que elas compartem da mesma realidade e elas partem da mesma realidade. Então, acho que isso é algo muito importante para a gente entender a diferença entre argumento e opinião. E o argumento também traz uma ideia de encadeamento, ou seja, de que você tem algumas premissas para chegar na sua conclusão e essas premissas podem ser divididas e podem ser pensadas e repensadas. Então, portanto, com o argumento, você consegue dialogar melhor do que simplesmente com a opinião que ela é intransigível e dificilmente ser modificada. Excelente a opinião e o depoimento sobre os argumentos, e eu queria só complementar. Opinião em filosofia é doxa, ela pode ser ortodoxa, ou seja, correta ou reta, ela pode ser heterodoxa, mas ela é muito mais subjetiva, complementando o depoimento de Thiago. Agora,
O argumento, ele pressupõe dados mais objetivos. Então, eu, Leandro, dando um exemplo muito raso, eu, Leandro, tenho opinião sobre, por exemplo, comida. Eu tenho opinião sobre Giló, mas eu tenho argumento sobre a Revolução Francesa. Giló é subjetivo. Eu gosto, por exemplo. Agora, a Revolução Francesa, eu vou ter que mostrar dados e se transformam em argumentos. É uma outra maneira de dizer o que foi tão bem explicado. A opinião é subjetiva, sobre religião, opinião sobre gosto, opinião sobre estética. O argumento, você demonstra fora de você que aquilo tem embasamento. Agora, se perguntar a opinião de Leandro Carnal sobre coentro... É uma opinião, ela é subjetiva, tem a ver com uma mutação genética. Eu identifico gosto de sabão, eu identifico cheiro de Maria fedida e, para mim, quando Satanás se aposta da salsa, vira coentro. Então, é isso. Isso é uma opinião. Coentro, estamos juntos. Olha aí, opiniões. E aí, nesse caso, nem a Gabi nem eu estamos certos. Nós estamos expressando uma subjetividade, eu sujeito, Gabi sujeito. Agora, nós vamos discutir que, por exemplo, o coentro é bom para a limpeza de metais pesados, aí eu vou ter que usar argumento. Alguns acham que sim. Coentro é um purificador de metais pesados no corpo. Aí eu vou precisar de dados, observação, grupo de observação. Aí é completamente diferente.